nosso webinar tem como tema o GeoGebra para a resolução de problemas de funções e introdução ao cálculo. Bem, o GeoGebra ele é um software bastante intuitivo, ele permite fazer cálculos de geometria analítica, cálculo diferencial integral, permite trabalhar com álgebra. Ele é um software poderoso, que você pode fazer, trabalhar com diversos conteúdos da área da matemática e também da engenharia. Essa é a estrutura da nossa apresentação, né, da nossa aula de hoje, desse webinar. Eu falarei sobre o software GeoGebra, apresentarei como fazer funções no GeoGebra, limite, derivada e integral. Bom, o GeoGebra, a palavra em si, o nome do software, ele deriva da aglutinação de duas palavras, da geometria e da álgebra. Foi idealizado aí, inicialmente por Marcos, professor, né, da Universidade de Salzburgo, e foi desenvolvido em 2001, juntamente com o professor Yves, da Universidade de Luxemburgo. Esse software ele está disponível, né, gratuitamente na internet. Então, tem aqui o link para você fazer o download. Ele pode ser usado em múltiplas plataformas, como Windows, Linux. Você pode usar ele também no celular, tem um aplicativo na Play Store, você pode baixar. É permitido também usar esse software de maneira online, né, diretamente pelo site, você consegue utilizar. Se vocês não instalaram, quem não tiver aí instalado para esse webinar, você pode estar usando, né, entrando nesse link aqui, então só digita geogebra.org e você vai conseguir utilizá-lo de maneira online. Tá? Uma outra coisa, se você baixar esse software, você tem que atualizar também o Java. Tá? Ele precisa que o Java seja atualizado para ele funcionar. Tá bom? Pois bem. Eu deixei aqui também o link do Java. Então, depois, no final da apresentação, a gente vai estar disponibilizando esse PDF da minha apresentação, onde vocês podem, quem não tiver como acessar agora, pode estar acessando depois. Pois bem. Uma coisa interessante que o GeoGebra, ele permite ao professor e também ao aluno trabalhar com conceitos matemáticos de maneira intuitiva. Às vezes o aluno descobre por si próprio os conceitos matemáticos através da utilização dessa ferramenta. Aqui a interface do software, nós temos o campo de entrada, é por aqui que você insere os comandos que irão aparecer tanto na janela de visualização, que é aqui onde tem o eixo cartesiano, e aqui na janela de álgebra. Bom, qual é a diferença? Na janela de visualização, o que vai aparecer? Vai aparecer o gráfico de uma função, ou você pode fazer o desenho de uma figura geométrica, utilizando aqui essas ferramentas aqui de cima. Ele permite trabalhar, como eu disse anteriormente, tanto com geometria, quanto com álgebra, cálculo. Você pode fazer também figuras geométricas tridimensionais. Essa nova versão, a partir do 5.0, ele permite fazer isso. Trabalhar com sólidos platônicos, pirâmide, tronco de pirâmide, enfim. Você pode trabalhar com uma série de conteúdos matemáticos através desse software. E aqui na janela de álgebra é a representação algébrica de uma determinada função, por exemplo, que você inserir aqui. Tá? No nosso caso, hoje, nós não iremos trabalhar com essas ferramentas aqui de cima, que são as ferramentas de construção. Aqui você pode
Através dessa ferramenta, você constrói polígonos, né? Triângulo, quadrado, retângulo, círculos, faz medidas de ângulo, de área, através da utilização dessa ferramenta. Você desenha pontos, segmento de reta, interseção entre retas. Com essa ferramenta aqui, no final, você consegue arrastar esses eixos cartesianos ou qualquer figura que for inserida aqui na área, aliás, na janela de visualização. Tá bom? Pois bem, vamos já visualizar o que a gente vai trabalhar hoje, né? Bom, primeiro a gente vai abordar sobre funções. Vamos abordar sobre funções polinomiais, do primeiro grau, segundo grau, função afim ou a quadrática, função exponencial, função trigonométrica e função logarítmica. A gente está indo muito rápido, se estiver muito rápido, vocês dão um sinal aí eu vou diminuindo mais aqui a intensidade da apresentação. Tá? Ok. Bom, como fazer funções no software GeoGebra? Há uma discussão, principalmente para quem é da área da matemática pura, que não dá para ensinar coisas da matemática utilizando software, jogos matemáticos, sei lá. Eu quero deixar claro aqui que o software, ele não vai substituir a maneira tradicional que o professor ensina. Ele é apenas uma ferramenta que vai auxiliar o professor e o aluno no ensino-aprendizagem. Precisa que o aluno tenha um pré-requisito? Às vezes sim, às vezes não. O que pode acontecer? O professor pode passar inicialmente o conteúdo, mostrando de maneira tradicional, através de aula expositiva e utilizando outros recursos, e depois apresenta o software. Ou ele pode já introduzir o software e o aluno vai perceber por si só os conceitos matemáticos. Quando a gente fizer aqui as simulações utilizando o GeoGebra, vocês vão perceber os conceitos, né, desses conteúdos de maneira natural, sem precisar estar olhando definições e tudo mais em relação a cada um dos temas. Devido à questão do software ser bastante intuitivo. Ele te permite visualizar os conceitos matemáticos de maneira natural. Pois bem. Olha só. A primeira que nós iremos trabalhar é a função polinomial do primeiro grau ou função afim. Aqui a definição de função afim, né, ela é do tipo polinomial do primeiro grau, se for definida dessa forma, né, uma função f definida de R em R, né, dos reais para os reais, tal que o f de x, essa função f de x, é igual a ax mais b, com a e b números reais, e esse a aqui diferente de zero. Então, essa condição de existência da função polinomial do primeiro grau, que é a função afim. Agora, como trabalhar um exemplo de uma função polinomial do primeiro grau, ou função afim, no GeoGebra? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês o software, tá? Eu vou tirar essa apresentação e depois eu vou mostrar a tela com o software já aberto, eu já abri inicialmente, para não ter nenhum problema. Eu espero, se alguém tiver já instalado o software, pode também fazer o mesmo exemplo que eu estou fazendo. Tá? A primeira que a gente vai fazer é a função f de x igual a x. F de x igual a x. Para explicar aqui para vocês, o que significa? Ó, aqui, no caso, é a função como se tivesse feita à mão, né? Escrita de maneira
mais conhecida para a gente. E aqui é o jeito como é escrito no software. É bem parecido, né? Às vezes tem alguma diferença, né, em relação à maneira como você escreve no software. Por exemplo, fração, a fração é substituída pela barra. O número, por exemplo, ao quadrado, quando eu mostrar para vocês aqui a função do segundo grau, a gente vai observar que utiliza o circunflexo. Mas, nesse caso, a gente está trabalhando aqui com a função polinomial do primeiro grau, então não tem tanta diferença da maneira como você escreve para a maneira como é escrita no software. Tá? Aqui são os comandos. Inicialmente, a gente vai inserir a função f de x igual a x e clicar no Enter. Quando você clica no Enter, aparece as duas formas como é apresentado a função. Né? De maneira gráfica, lá no eixo cartesiano, e na outra maneira, algébrica, lá na janela de álgebra. Ok, vou parar aqui essa apresentação, vou mostrar a tela do GeoGebra. Enquanto isso, quem tiver com o software instalado no computador ou no celular, pode estar acessando agora para a gente fazer esse primeiro exemplo. Tá bom? Só um momento. Vou mostrar aqui a tela do software. Vamos aí. Esse software já está na versão 6.0. No site você encontra a versão 5 e a versão 6. Está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Rosiane, está aparecendo a tela do software? Dá um sinal aí que eu estou vendo você. Está aparecendo, né? Eu vou maximizar aqui. Então, gente, ó, aquela mesma tela que eu mostrei na apresentação está aparecendo aqui. Esse daqui é o software, tá? GeoGebra. É a interface desse... Olha só. Tem aqui a janela o campo de entrada, janela de visualização e a janela de álgebra. E as ferramentas. Quando você passa o cursor do mouse, nessas ferramentas, ela apresenta, o software apresenta o que faz, né? Por exemplo, isso aqui ele move, é o mover, ele arrasta ou seleciona o objeto. Aqui você consegue inserir pontos aqui na janela de visualização, através dessa ferramenta. Se você clicar no triângulozinho vermelho que aparece, vai aparecer outras ferramentas que podem ser utilizadas. E tem essas outras aqui para frente. O que nós iremos utilizar hoje, dessas ferramentas que estão aqui em cima, é o mover e o arrastar. Tá? Como a gente vai inserir os comandos aqui no campo de entrada, então a gente não vai utilizar isso aqui, essas outras ferramentas aqui, a não ser o mover e o mover janela de visualização. Tá bom? Vamos fazer, então, a primeira construção. Então, você clica com o cursor do mouse aqui no campo de entrada. Campo de entrada. Gente, se eu estiver olhando meio de lado, é porque eu estou usando duas telas e a minha tela de apresentação está do meu lado direito. Tá bom? Vou inserir a função. A função é f de x, escreve normal, f de x, parêntese. Quando você abre o primeiro parêntese, o software já completa, ele já completa o parêntese. E coloca dentro do parêntese o x. F de x igual a x. Antes de clicar no Enter, já aparece aqui na janela de visualização o gráfico da função. Ok? Vou clicar no Enter. Olha só o que aconteceu. Aqui na janela de álgebra apareceu a função que eu digitei aqui no campo de entrada e aqui na janela de visualização o gráfico. Eu vou utilizar essa ferramenta mover janela de visualização para arrastar um pouco o eixo cartesiano para ter uma melhor visualização
do gráfico, tá bom? Olha só, aparece uma mãozinha, tá aqui a função f de x igual a x. Com o scroll do mouse, se você rolar o scroll do mouse, ele vai dar um zoom, né, nesse eixo, em toda essa janela. Vou fazer isso, ó. Tá vendo aí que tá aparecendo outros números, né, aqui do eixo do x e y. Então, o que acontece? Você pode fazer um estudo dessa função, né? Você pode apresentar também para o seu aluno os pontos que pertencem a essa reta. Por exemplo, eu vou colocar um ponto que existe aqui nessa função. Como é que se escreve ponto? Isso aqui é um extra, tá? Não está no material. Estou só colocando aqui uma coisa extra que eu pensei aqui agora e dá para fazer. Usa o A maiúsculo, igual, parêntese. É visível que existe aqui nessa função o ponto 0 e 0, né? Com certeza. Eu vou colocar aqui 0. Então, A igual, parêntese, 0,0. Vou clicar em Enter e veja só, apareceu o ponto aqui na origem, né, o ponto A, que é o ponto 0 e 0, com a coordenada 0 e 0, pertencente aqui a essa função, tá bom? Então, olha só, esse software permite você desenhar, né, você fazer uma função e, além disso, você mostrar os pontos dessa função. Você pode trabalhar as definições dessa função. A gente não vai fazer isso agora por questão de tempo. Então, o objetivo do webinar aqui é mais apresentar a ferramenta e o que ela pode fazer, né, dentro dos conteúdos que a gente propôs aqui no webinar. Pois bem, vamos fazer o outro exemplo. Deixa eu me ver aqui. O outro exemplo é t de x igual a x mais 1. T de x, vamos lá, normal, T de x, T minúsculo, vou apagar aqui. Eu poderia colocar a função já direto, x mais 1, vamos fazer isso, x mais 1. Será que dá certo? O software já vai entender, tá, que isso daqui é uma função. Se eu clicar em Enter, ele vai nomear essa função. Olha lá, nomeou para g de x aqui na janela de álgebra. Então, você pode escrever tanto... Eu poderia escrever assim, g de x igual a x mais 1, ou, como eu fiz, x mais 1. Como já existia uma f de x aqui, então ele já coloca na próxima letra, g de x. Se eu escrever mais uma função aqui, deixa eu ver o outro exemplo. 7x, aliás, menos 4x. Que é uma... Deixa eu ver como eu nomeei. Eu nomeei como h de x igual a menos 4x. Bom, qual seria a próxima letra, né? FGH, né? Com certeza vai ser o H. Menos 4x. Vou digitar aqui. Menos, você já pode fazer direto. Ou você faz H de x igual a menos 4x, ou escreve 4x direto. Olha, um detalhe. A variável, ela não pode ser maiúscula. Eu vou colocar o x maiúsculo e não vai aparecer o gráfico lá. Olha aí, tá vendo? Não apareceu o gráfico, tem que ser minúsculo. Tá? Quando eu fiz essa inserção do x, do menos 4x, vou clicar em Enter, o software já entendeu que a próxima função seria h de x. Então, h de x igual a menos 4x, está aqui a representação gráfica da função, né? E está aqui a representação algébrica. Se você estiver ensinando para o seu aluno, ou você estiver apresentando um trabalho, você, aluno, apresentando para o seu professor, e você quer
mostrar somente a última função que você fez. O que você faz? Vem aqui nessa bolinha azul que está aparecendo aqui na janela de álgebra, você clica em cima dela e o gráfico fica escondido. Vou esconder o ponto da função f de x e a função g de x. Olha só, fica aparecendo só a função h de x. Ok? Gente, alguma dúvida aí? Tá rápido? Tá bom? Tá. Então, vou minimizar aqui a janela do GeoGebra e a gente vai para a próxima apresentação. Tá bom? Depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente salva essa imagem e, por exemplo, você quer colocar no Word ou no outro editor de texto. Você esse software permite fazer isso. Você salva o projeto em formato de imagem. Deixa eu mostrar aqui a janela da apresentação. Pois bem, nós fizemos até o exemplo 3. Eu vou deixar o exemplo... Deixa aparecer aqui. Tá, agora apareceu. Então, nós fizemos o exemplo f de x igual a x, t de x igual a x mais 1, e o exemplo h de x igual a menos 4x. Tá, recapitulando, aqui está a forma como a gente escreve normal, como se fosse à mão, e aqui o comando no software. É bem simples, é parecido, não tem diferença de uma para a outra. E esse exemplo aqui, da g de x, eu vou deixar para vocês fazerem depois, tá bom? Prosseguindo aqui a apresentação. Função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. A função quadrática ela é do tipo polinomial do segundo grau, se for definida da seguinte forma. É uma função f de r em r, tal que a f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. O a, o b e o c pertencem aos números reais. E essa condição de existência que o a tem que ser diferente de zero. Caso fosse igual a zero, não seria função quadrática, seria função afim. Bom, e a gente vai seguir aqui com mais exemplos. Nós temos exemplos para serem feitos no GeoGebra. Atenção para esse detalhe. Nós temos a função y igual a x ao quadrado. Como é que faz isso no GeoGebra? Inicialmente, a gente vai digitar o y igual a x circunflexo 2 e o Enter. Então, quem tiver com o software, anota aí no papel. A gente vai fazer esse exemplo aqui agora no GeoGebra. Tá? O próximo exemplo é a função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 3. Então, deixa eu só anotar aqui para não esquecer. Igual a x ao... y igual a x ao quadrado. E a próxima é x ao quadrado menos 3x mais 3. Olha só, o segundo exemplo, como é que faz? A gente digita o y igual a x circunflexo menos 3x mais 3 e clica no Enter. Vai aparecer o gráfico da função, tá? E depois vai aparecer a função lá na janela de álgebra. O outro exemplo... perdão aqui, gente, foi um erro de digitação. Aqui, no lugar de y, aqui nesse exemplo, depois eu faço a correção, fica melhor para vocês fazer depois, ó. Detalhe, aqui é f de x que eu defini, tá? Então, coloca f de x aqui, tá bom? O outro exemplo eu chamei de uma função y igual a menos 4x ao quadrado menos 3x mais 4. Olha só, como é que se escreve no software. Aqui é o comando, como você escreve lá.
O outro exemplo é f de x igual a 7x ao quadrado menos 3x menos 3. Aqui é a forma como escreve no software. Vamos fazer, então, o primeiro exemplo? A y é igual a x ao quadrado. Vou mostrar novamente aqui o software para vocês. Saiu aqui da tela da apresentação. Vou mostrar a janela com o software. Ok. Tá. Não está aparecendo ainda. Agora apareceu. Bom, aqui é a construção anterior que eu fiz da função afim. O que eu posso fazer? Eu posso esconder esconder o que foi feito aqui, né, clicando na bolinha azul, ou eu posso salvar esse projeto. O GeoGebra permite você salvar o projeto em .ggb, que é o formato dele. Esse formato .ggb, gente, permite você, depois, em um outro momento, visualizar o que você construiu. Vamos lá, vamos salvar, então, em .ggb. Eu quero depois, por exemplo, se o professor prepara a aula e depois quer mostrar para os alunos como é que é as construções que podem ser feitas no GeoGebra. Bom, vem aqui em arquivo, gravar como, ou vem aqui em gravar. Arquivo gravar. Vai aparecer, ó, o formato para você salvar. Então, eu escolho uma pasta onde eu quero salvar. Vou salvar aqui em GeoGebra Treinamentos, que está essa apresentação que eu estou fazendo para vocês agora. E eu abro a pasta, né? Aliás, seleciono a pasta e venho aqui no nome do arquivo. Vou colocar um nome aqui para o arquivo. Tá, abri a pasta e vou colocar aqui, função afim. Função afim. Olha só o formato, como vai ser salvo esse projeto. Clica em gravar, ele vai salvar. Olha só, já salvou como função afim. Em um outro momento eu vou abrir os arquivos que eu salvar aqui e vou mostrar para vocês como é que vai ficar quando você faz esse processo de salvamento. Como eu não quero utilizar isso daqui que já foi feito, então eu venho aqui em arquivo, novo, para abrir uma nova janela, né, vai limpar tudo isso daqui, né, tudo novo de novo. Ó. Vou aqui no arrastar, aliás, no mover, só para mover o eixo cartesiano aqui mais para o meio, fica melhor a visualização. Então, vamos digitar a primeira função quadrática. Y igual a x circunflexo. Não vai aparecer o circunflexo, normal. Aí você digita o 2, aparece. Olha só, apareceu aqui uma parábola com a concavidade para cima. Eu vou aqui com o scroll do mouse aproximar mais aqui essa função. Eu vou arrastar um pouco, tá? Olha só, na janela de visualização o gráfico e aqui na janela de álgebra a função como eu digitei no campo de entrada. Ok? Vamos fazer uma outra aqui. A função menos x ao quadrado. Vamos ver o que vai acontecer. Eu chamei aquela função lá de y. Eu posso colocar direto, né? Menos, aqui no campo de entrada, menos x circunflexo 2. Vou dar um Enter. Olha só o que apareceu. Ele já nomeou como g de x igual a menos x ao quadrado. A função laranjada é a segunda função aqui que eu digitei, menos x ao quadrado.
E a cor preta, é a função x ao quadrado. Então, aqui dá para você fazer o estudo do sinal, da função, né? Quando A é negativo, concavidade para baixo, né, da função quadrática, e o A positivo, a concavidade para cima. Você pode trabalhar com o Y do vértice, X do vértice. Então, dá para trabalhar várias propriedades aqui das funções quadráticas, enfim, de todas as funções. Tá bom? Vamos fazer, então, o segundo exemplo. Eu vou esconder esses dois gráficos que eu já fiz. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar? Quem está com o software instalado, está conseguindo acompanhar? Está conseguindo fazer? Está indo muito rápido? Como é que é? Dá um feedback aí. Tá tudo ok, então? Ok, então vamos seguir. Como é que faz para esconder esses dois gráficos aqui que eu já fiz, gente? Respondem aí no chat. Tá aqui, ó. Eu quero fazer já o segundo x mais 3. Vitória, como é que eu faço? Vitória Damasceno. Eu quero esconder esses dois gráficos aqui. Ó, eu venho aqui na janela de álgebra, clico na bolinha azul, vai esconder a de baixo aqui, a g de x, e clico na outra bolinha azul da y. Isso, muito bem, Silvio. Clica na bolinha. Então, chega aqui na bolinha azul, dou um clique, pronto, desapareceu. Vou fazer a outra função. Eu posso escrever tanto direto, assim, x ao quadrado menos 3x mais 3. Olha só, já apareceu o gráfico aqui antes de eu clicar em Enter. Antigamente, quando era a versão 3.0, lá em 2010, 2012, esse software não permitia você, quando você digitava aqui na janela, no campo de entrada, não aparecia o gráfico. Você tinha que clicar em Enter para aparecer o gráfico. Agora, com novas atualizações, a partir do 4.0, não precisa mais você clicar em Enter para aparecer o gráfico. O que isso traz de benefício? Às vezes, você está digitando uma função aqui no campo de entrada e você está digitando de maneira errada. Então, já aparece aqui para você como será o gráfico quando você clicar em Enter, tá? Se eu, por acaso, colocasse aqui, sei lá, x menos 3, ó. X menos 3x mais 3, já aparece aqui uma reta. Então, já vou visualizando, né? Ele já vai construindo a partir do momento. Vou apagar aqui novamente para vocês irem acompanhando, ó. Vou digitar o x, já aparece a reta. Já aparece a função afim aqui. Eu vou digitar o circunflexo e o 2. Olha aí, já aparece a parábola. Menos 3x, já vai acontecendo o processo de construção simultaneamente. Então, quando você digita no campo de entrada, as transformações vão ocorrendo aqui na janela de visualização. Mais 3. Vou clicar em Enter e olha só, ele já nomeou aqui como h de x, aqui na janela de álgebra. E na janela de visualização nós temos o quê? O gráfico da função. Eu vou arrastar utilizando essa ferramenta mover. Tá? Se você não selecionou essa ferramenta, você não consegue fazer isso que eu estou fazendo. Ó. Pegar o gráfico e movimentar. Tá? Eu quero dar uma visualizada aqui nessa parte do gráfico. Vai com o scroll do mouse e rola
o scroll do mouse e você vai tendo aqui um zoom na função. Tá? Nota que o software ele é inteligente, ele já nomeia essa função, ele chamou de H, ó, H de X. Então, é a função H, esse é o gráfico da função H, e aqui apareceu na janela de álgebra como eu digitei aqui no campo de entrada. Tá? Bom, eu já fiz 2 exemplos, eu vou deixar o outro exemplo para vocês trabalharem em casa, que é no caso, o menos 4x ao quadrado menos 3x mais 4 e o 7x ao quadrado menos 3x menos 3. Tá? Bom, como é que eu faço? Eu estou aqui, eu estou elaborando uma prova para os meus alunos e eu quero justamente colocar esse gráfico lá no Word, na prova que eu vou apresentar para o aluno. Como é que eu faço para salvar essa imagem e colocar lá no Word? Ou então, se você vai usar o LaTeX, fazer alguma coisa assim para, dependendo aí do editor que você vai usar, vamos lá, como é que você vai fazer? Ó, você vem aqui em arquivo, quem estiver acompanhando vai fazendo esses passos aí. Arquivo, exportar. Arquivo, exportar. Olha só, você já vê aqui no lado direito as opções de como salvar. Você pode salvar como uma planilha dinâmica para a web. Tá? Falando em planilha dinâmica para a web, se você entrar no site do GeoGebra, você vai encontrar diversos livros digitais que foram construídos utilizando o GeoGebra. Coisas fantásticas lá, como simulações de animações. Você vai encontrar, por exemplo, a gente pode fazer um barquinho aqui e simular funções tendo a imagem de um barco se movimentando, por exemplo, numa representação de um oceano, né, através de uma função seno. Pode ser feito também. Isso você faz o quê? Animações. Você pode salvar também como formato GIF, um animado, né? Então vai ficar aquela animação para você compartilhar nas redes sociais ou também. Vamos lá. Existem 2 maneiras de como você pegar essa imagem dessa função que a gente construiu e você utilizar no Word. Você pode salvar como imagem para você depois guardar essa imagem e depois copiar essa imagem. Vamos fazer o primeiro processo, depois eu mostro o segundo processo, que é mais direto. Eu venho aqui, ó, arquivo, exportar, janela de visualização como imagem, aí tem PNG, EPS, entre outros formatos. Vou clicar aqui. Olha só. O primeiro formato que aparece é o .png. Aqui você pode escolher, ó, como PDF, EPS, SVG, EMF. Vamos salvar como PNG, formato mais conhecido aí. Bom, está escolhido aqui o formato, clico em gravar. Quando eu clico em gravar, já aparece a opção da pasta onde eu quero salvar essa imagem. O arquivo, ó, já observa que o formato, o tipo de arquivo aqui, ó, está em formato PNG. Está aqui função afim, no caso não é uma função afim, vou colocar como função quadrática, que é essa função que está aparecendo, quadrática, e vou salvar. Salvar. Clica em gravar, pronto, já salvou a imagem. Ah, desculpa, apareceu um erro aqui. Deixa eu fazer novamente. Arquivo, exportar, janela de visualização como imagem. Clico aqui, gravar.
Vou apagar o ponto PNG para ver se é isso que está dando esse erro. Tá. Tá dando um erro aqui? Mas a forma como gravar é dessa forma, gente. Vamos fazer a outra forma, então, ó. Vou aqui, ó, em exportar, copiar para a área de transferência. Você quer fazer já direto no Word, tá? Vou aqui, ó, copiar para a área de transferência. Quando você faz isso, é como se você fizesse um Ctrl+C dessa janela de visualização. Eu vou abrir um arquivo Word aqui, novo, e vou mostrar para vocês como é que você pode pegar essa imagem e jogar para o Word. Tá? Recapitulando, eu vim aqui, ó, em arquivo, exportar e copiar para a área de transferência. Uma outra coisa que você pode fazer, ó, é utilizar o atalho Ctrl+Shift+C, que é o recortar. Vai recortar toda essa área que está aparecendo. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como fazer no Word. Vamos lá. Vou mostrar aqui a janela do Word. Gente, está indo rápido? Vai dando feedback aí. Se estiver rápido, pede, ó, dá uma parada, professor, vai mais devagar, para eu conseguir acompanhar. Como eu já tenho familiaridade com o software, eu posso estar fazendo de maneira rápida. Gente, está aparecendo para vocês aí o Word, né, a janela do Word. Digamos que... Qual o atalho? Tá, tá perguntando qual o atalho. É o Ctrl+Shift+C. Né? Você já vai logo direto. Se você clicar Ctrl+Shift+C, já faz uma cópia da janela de visualização. Tá? Ou então você vai em arquivo, arquivo exportar e copiar para a área de transferência. Quando você clica, você já faz um Ctrl+C da tela. Tá, eu estou aqui com o Word aberto. Eu digitei aqui, tal, resolva. Digamos que eu escrevo qualquer coisa aqui, tá? Conforme o gráfico abaixo. Gráfico a seguir. 2 pontos. Aí, eu vou pegar, eu já copiei o gráfico. Letra A. Eu só venho aqui e Ctrl V. Quando eu faço isso, já aparece o gráfico. Olha só. Apareceu o gráfico lá que eu fiz a cópia dele. Tá aparecendo fininho aqui? Gente, isso aqui é só questão de edição do gráfico. A gente pode voltar lá no software e fazer a edição. Eu vou mostrar para vocês como é que faz a edição lá no gráfico. Eu vou deixar essa função um pouquinho mais grossa aqui, essa linha, tá? O gráfico. E aí vai ficar melhor para apresentar aqui no Word. Tá? Isso daqui é questão de edição. Você pode aumentar mais esse número, você mexendo nas configurações do gráfico. Pode aumentar aqui a fonte do número. A intenção aqui é mostrar como é que faz para você exportar lá do software e colocar aqui no Word, por exemplo. É um trabalho que eu tenho que apresentar para o meu professor, é uma resolução de cálculo que precisa fazer uma representação gráfica. Eu não quero fazer esse desenho, que eu sou ruim de fazer desenho. Faz no GeoGebra, exporta a imagem e cola aqui no Word e pronto, está feito o trabalho. Aí você mostra aqui a forma como são feitos os cálculos de maneira manual e faz a representação gráfica. Observa, gente, que o que acontece aqui com a imagem quando você já cola direto, né? Ela fica meio que fixa. É só vir aqui nessa caixinha que está aparecendo, ó, e aí você clica e envia para frente, tá? Ou para trás. Você escolhe uma das opções. Deixa eu só... Tá aqui, ó. Enviar em frente ao texto. Coloca em frente ao texto. Aí pronto, você pode mexer com essa imagem.
Pode arrastar ela para um lado e para o outro. Quando você faz o Ctrl+C e Ctrl+V aqui, ele fica meio que grudado, né? Então, aqui você pode diminuir, aumentar, tá? Todos entenderam como é que faz para salvar a imagem e inserir no Word? Dá um feedback aí, manda uma mensagem aí no chat, por favor. Ok, a Geise Barbosa disse que sim. Tá? Então, vou acreditar que todos sabem, né? Que todos aprenderam. Então, vamos dar continuidade aqui no software, na apresentação. Bom, a gente fez a imagem da função x ao quadrado, aliás, da função x ao quadrado menos 3x mais 3. Eu vou mostrar agora como é que a gente faz para editar o gráfico, deixar com uma linha mais grossa. Vamos fazer isso agora. Calma aí. Vou mostrar aqui para vocês a janela do software. Vai aparecer para vocês. Só um momento. Tá aparecendo agora. Eu venho aqui, só para não ter problema, eu escolho a ferramenta mover. Né? Se eu der um duplo clique em cima do gráfico da função, ó, já aparece o quê? O que é a função, né, como ela foi escrita, e as propriedades. Eu clico em propriedades, tá, vou recapitular. Eu escolho essa ferramenta aqui, mover, dou um duplo clique em cima do gráfico. Vai aparecer as propriedades. Clico em propriedades. Propriedades. Vai aparecer aqui do lado, ó, como eu posso editar, né, o estilo, a cor dessa função, o nome. No caso, o nome está selecionado. Se eu colocar nome e valor, vamos ver o que vai aparecer. Ó, apareceu aqui, ó. Olha só. Aqui na janela de visualização apareceu quem é a função, h de x, como eu escrevi. Se eu selecionar nome e valor, aparece h de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 3. Se eu deixar só nome, vai aparecer só o h. Tá? Então, vou deixar nome e valor. Vamos aqui em cor. Aqui eu posso editar a cor. Vou escolher vermelho. Olha só, ficou vermelho. Então, muda a cor da função aqui, na janela de visualização, e aqui na janela de álgebra. Tá? Vou em estilo. Estilo. Tá vendo aqui, ó, espessura da linha. Tá em 5. Eu posso aumentar, eu posso colocar 9, 13. Olha aí, 13. Engrossou mais a linha. Tá? Opacidade do traço. Essa opacidade mostra se ela vai ficar menos visível ou mais visível. Vamos fazer um teste aqui. Vou colocar em 0. Olha aí. Olha só. Ficou bem fraquinho, né? Vou colocar em 100%. Ficou bem forte. Ó, 50%. Então, depende do que você vai fazer. O estilo da linha, ela tá, ó, você pode fazer ela tracejada, se quiser, contínua. Então, você vem aqui, ó, você escolhe o estilo se você quiser. Então, depende do que você vai fazer, você pode estar escolhendo o estilo da função que você construir aqui na janela de visualização. Tá? Não precisa salvar, né? Não tem essa... É só fechar aqui, ó. Como você já escolheu a espessura, escolhi 13 e a opacidade 100%. Tá? Vou fechar. Se eu pegar agora o Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+C, vocês vão observar que a função vai ficar bem diferente da primeira que a gente fez, da primeira cópia que a gente fez. Gente, um outro detalhe. Quando você faz com o scroll do mouse aqui, ó, eu estou fazendo isso daqui. Se eu fizer um print desse jeito, o que vai aparecer lá no Word quando eu for colar essa função lá? Estou fazendo um trabalho, eu estou fazendo uma prova para os meus alunos.
olha só, vai aparecer só isso daqui, vai aparecer cortado. Tá? Então, o Ctrl Shift C, quando você exporta isso daqui, gente, só aparece o que está aparecendo, o que está sendo visualizado aqui na janela de visualização. Então, eu quero que apareça mais esse gráfico, então eu dou um zoom aqui, mas não dou esse zoom tanto. Senão, ó, se eu fizer o recorte, vai cortar essa parte da função. E eu não quero isso. Então, eu deixo até o máximo aqui que dê para colocar lá na prova, por exemplo. Outra coisa, se você fizer esse zoom aqui, o eixo do X não vai aparecer, né? Então, vou deixar mais ou menos assim. Porque não importa o que tem aqui para baixo, importa só o que está para cima e mostrar o eixo do X e do Y. Vou aqui em arquivo, exportar, copiar para a área de transferência. Faço isso. Vou mostrar agora lá no Word como é que vai aparecer. Pois bem, vou lá em janela, vou lá no Word, vou mostrar para vocês aqui. Olha só, vou deletar eu vou deletar a imagem que eu fiz anterior. Não, deixa ela para a gente só comparar. Como eu já copiei, eu vou colar. Olha só a diferença, né? Tem uma diferença aqui da primeira imagem para a segunda imagem. Está bem mais visível do que esse primeiro gráfico. Tá, gente? Então, isso. Vamos dar prosseguimento à apresentação. Vamos trabalhar o próximo exemplo com uma função. Deixa eu ver que o professor Marcos está me chamando. Vamos aí. Mandou aqui uma mensagem. Tá, a gente tem até 11h30, né, para apresentar. Então, vamos correr, vamos para frente. Tá ok. Dando prosseguimento à apresentação, a próxima que nós iremos trabalhar é a função exponencial. A função exponencial é definida dessa forma, e aqui nós temos os exemplos. Vamos fazer agora, a partir de agora, só um exemplo, tá? O exemplo 1, y é igual a 3 elevado a x. Como fazer isso no GeoGebra? Faz-se dessa forma, y é igual a 3 circunflexo x. Vou mostrar aqui no software como é que a gente faz. Vou esconder essa função que eu fiz anteriormente. Então, o exemplo é y é igual a 3 elevado a x. Y é igual a 3 circunflexo x. Olha só, já apareceu aqui essa função y é igual a 3 elevado a x, que é a função exponencial. Tá? Então, aqui a representação gráfica e a representação algébrica. Então, aqui a gente pode fazer o estudo dessa função da mesma forma como a gente fez nas anteriores. Eu vou fazer só o primeiro exemplo, eu vou deixar o segundo e o terceiro exemplo para vocês fazerem em casa. Tá? Vou mostrar agora a próxima função, que no caso é a função logarítmica. Peraí. Existe uma propriedade, uma coisa em comum entre a função exponencial e a logarítmica.
Eu fiz esse primeiro exemplo, y igual a 3 elevado a x, e vocês vão visualizar o que que tem, né, em comum entre as duas. Deixa eu ver aqui. Função logarítmica. Então, ela é definida dessa forma, tá? E nós temos aqui os exemplos, 3 exemplos. Vamos fazer a função log f de x é igual a log de x na base 3, utilizando o software GeoGebra. Vou fazer aqui novamente. Mostrar aqui no gráfico, no software, como fazer. Vamos lá. Bom, eu fiz essa função exponencial, vou esconder ela, vou fazer agora a função logarítmica. Vou chamar de t de x, porque já tem uma f de x lá. T de x igual a log. Quando você escreve log, já aparece, ó, é bem intuitivo, né? Ele já aparece as opções. Pega a primeira opção. No lugar de b, você coloca a base, no caso é a base 3, e no lugar de x, a variável independente. Então, é x. Clico em Enter, já apareceu aqui a função. Ó. Olha só, essa é a função log de x na base 3. Vou colocar para aparecer a função exponencial. Y igual a 3x. Tem alguma coisa em comum entre essas duas funções? Olha só, uma é inverso da outra. Ou seja, a função exponencial é inverso da logarítmica, a logarítmica é inverso da exponencial. Então, nós temos aqui o gráfico cinza é a exponencial e o gráfico laranjado é a função logarítmica. Dando prosseguimento aí à próxima função, só mostrar aqui para vocês, e na apresentação. Gente, não se preocupa que esse slide vai ser compartilhado depois para vocês, tá bom? Talvez vocês não estejam conseguindo acompanhar, que a gente ainda tem 20 minutos aí. Vamos lá. Bom, você pode também digitar no GeoGebra as funções trigonométricas. Eu vou fazer só esse exemplo aqui, f de x igual a seno de x, tá bom? Por questão de tempo. Temos a função seno, você pode digitar dessa forma, f de x igual a seno de x. Vou mostrar a próxima. A função cosseno, pode digitar dessa forma, f de x igual a cosseno de x. E a função tangente, f de x igual a tangente de x. Elas vão se apresentar da forma como estão aparecendo aqui nessas imagens, né? Olha só, a função seno vai aparecer desse tipo, a cosseno desse tipo e a tangente desse tipo. Nas funções trigonométricas, vamos fazer agora, vou fazer agora para vocês só a função seno de x, pela questão de tempo. As outras eu deixo com vocês, tá bom? Eu vou mostrar como configurar o gráfico, aliás, o eixo cartesiano, para ficar dessa forma como está se apresentando aqui. Vamos fazer a função seno de x. Vamos lá. Vou esconder essas funções que eu já escrevi. Eu vou escrever, posso escrever direto, seno de x, sem, ó, já vai aparecer. Quando você digita SEN, já aparece a opção, tá? Pega a primeira opção e no lugar do x está entre maior e menor, você escreve x. Olha só, já apareceu a função seno de x lá, tá? Ah, professor, mas aqui está aparecendo os números. Aqui eu tenho 0, π sobre 2, π. Como é que eu faço para isso aparecer? Você dá um duplo clique, você seleciona aqui mover, dá um duplo clique no eixo X. Espera aí.
Vai em propriedades, aliás, clica com o botão esquerdo, propriedades, estilo, cor, básico, avançado. Tá, não está aparecendo aqui a opção, acho que deu algum problema. Tá. Então, gente, aqui é a função seno de x, né? Você tem a opção para você mudar isso daqui para ficar com π, aliás, π sobre 2, π, 2π, 3π sobre 2, enfim. Você pode fazer uma alteração aqui desse eixo, tá bom? Vamos lá. Como eu prometi fazer só a seno de x, a gente vai seguir, porque ainda tem a parte do cálculo, tá? Lá na parte de cálculo, a gente vai fazer só uma também, para dar tempo. Tem até 11h30 para a gente fazer isso daí. Eu vou mostrar aqui, no caso, a apresentação. Então, tem como configurar no software para aparecer dessa forma aqui o eixo do x. π sobre 2, π, e 3π sobre 2, 2π. Vamos lá. Cálculo diferencial integral. Então, o cálculo é uma ferramenta bastante utilizada pelos engenheiros e a gente precisa dominar essa ferramenta. Nós vamos trabalhar limite, derivada e integral. Está derivado, estou fazendo uma correção, é derivada, tá? Integral. Ok. Limite. Então, aqui é uma definição intuitiva de limite. Tá? Primeiro, para você calcular o limite, você precisa provar que esse limite existe. Então, o limite só existe se somente se os limites laterais forem iguais. É possível fazer isso no GeoGebra? Mostrar os limites laterais? Eu digo para vocês que sim. Vamos fazer, então, o primeiro exemplo. Olha só. Essa função aqui, f de x é igual a 1 sobre x. É uma função bastante comum, aparece sempre nos livros de cálculo. Quando você começa a estudar cálculo, aparece essa função aqui. F de x é igual a 1 sobre x. Vamos fazer essa função, f de x igual a 1 sobre x. E a gente vai calcular o limite dessa função, tendendo a zero positivo, a zero mais, tá? E a zero menos. O que é o zero mais? É o limite superior, e o zero menos é o limite inferior. Tá? Então, você vai aproximando de zero pela direita e pela esquerda, através dessa função aqui. Vou mostrar agora no gráfico. Alguém fez uma pergunta, eu não consegui acompanhar, depois o professor Marcos vai me passar. Vamos lá. Vamos fazer no GeoGebra. Eu vou esconder a função que eu já fiz aqui e vou fazer a função f de x. F de x é igual a 1 sobre x. Como já tem uma função f de x, vamos ver o que acontece aqui. Vou digitar f de x, normal, né? F parêntese, o x dentro de parêntese, igual a 1 sobre x. Como é que escreve isso no GeoGebra? Escreve o 1, o barra e o x. Aqui é como se escreve fração aqui no campo de entrada. Enter. Ah, não apareceu, e agora? O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte. Aconteceu o seguinte. Sim. Pode me ligar mais tarde, por favor? Tá bom. Ok. Valeu. Gente, desculpa aí, foi uma ligação que fizeram. Bom, ó, já fiz aqui a função f de x é igual a 1 sobre x. Tá? Nota que o software já fez aqui a nomeação da função já de maneira automática. Essa função, tá, é uma hipérbole.
Bom, eu quero calcular o limite lateral. Eu escrevo no campo de entrada, limite, olha só, já aparece o limite, função, número, limite inferior e limite superior. Vamos fazer o limite inferior primeiro. Seleciona limite inferior. No lugar da função, você vai colocar o nome da função. Qual é o nome da função? F de x. Então, f de x. E no lugar do valor, você vai colocar o número para onde essa função está tendendo. No caso, está tendendo a zero. Aqui, gente, é o zero menos. Ou seja, pela esquerda. Vou dar um Enter. Apareceu aqui, ó, a letrinha A igual a menos infinito. Então, o limite dessa função tendendo a zero pela esquerda é menos infinito. Vamos fazer agora o limite dessa função tendendo a zero pela direita, o limite superior. Escolhe, escreve aqui limite, já vai aparecer a opção, você escolhe limite superior, f de x, né? Coloca no lugar de função, f de x, e no lugar de valor você coloca zero novamente. Olha só, gente. O que aconteceu? Os valores, ó, tem o valor A igual a menos infinito e o valor B igual a infinito. O que isso significa? Significa que o limite dessa função tendendo a zero não existe. Vamos ver se isso é verdade. Eu escrevo limite, escolho a primeira opção. Limite, função e o número, tá? É a primeira opção. No lugar de função, eu coloco f de x, f de x, f parênteses x, e no lugar do número eu coloco zero. Vou dar um Enter. O que apareceu? C indefinido. O que isso significa? Que não existe o limite dessa função tendendo a zero. Realmente, se você fizer uma aproximação aqui, ó, pelo lado direito, olha aqui a mãozinha. Para zero, o que vai acontecer? A função vai para mais infinito. Pelo lado esquerdo, a função vai para menos infinito. Então, os limites são diferentes. Então, o limite dessa função tendendo a zero não existe. Então, você consegue provar a existência do limite da função ou a não existência do limite da função através do GeoGebra. Tá? Vamos para o próximo. Eu vou deixar os outros exemplos para vocês fazerem, tá? Por questão de tempo. Conseguiram acompanhar aí, gente, como é que faz o limite da função? Se vocês não conseguiram, mesmo assim o slide vai ser compartilhado para vocês. Tá tudo bem explicadinho no slide. Ok, Maria Eduarda? A Maria Eduarda disse que sim, conseguiu. Então, vamos trabalhar agora com derivada. Como é que eu faço derivada no GeoGebra? Aqui é outro exemplo com a raiz quadrada de limite, vou deixar para vocês também. Questão de tempo. Então, tá, aqui está a definição de derivada, né? Não vou falar isso por questão de tempo também. Vamos lá, vamos direto para o exemplo. Nós temos o exemplo da função x ao quadrado. Né? Professor Fábio, sem problemas, você pode estender aí uns 15 minutos, tá? Fique à vontade aí, tá bom? Tá, tudo bem. Essa parte do cálculo, acredito que muita gente tem interesse pela dificuldade aí. Fique à vontade, um abraço. Fazer o exemplo anterior com a raiz quadrada? Fique à vontade, professor. Então tá, então vou fazer aqui, gente, ó. Vamos fazer aqui conforme o coordenador permitiu, então. Vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui. H de x igual a raiz quadrada de x menos 2, onde o limite dessa função está tendendo a 2. Tá? Se você fazer uma substituição direta, vai dar raiz de zero aqui, né? Vai dar igual a zero. Bora ver se esse limite existe tendendo a 2. Vamos lá, vamos fazer a função h de x igual a raiz quadrada de x menos 2. Gente, escreve aí, ó, como é que você escreve no software? Você vai escrever h de x igual SQRT, porque é raiz quadrada em inglês, tá? SQRT,
abre o parêntese e vai colocar dentro do parêntese x menos 2. SQRT é raiz quadrada, tá? Vamos lá, vou mostrar no software. Vou mostrar no software. Quem não conseguir copiar, quiser só acompanhar a aula, não tem problema, vai ser compartilhado, né, a apresentação. Eu vou esconder essa função aqui, depois eu vou mostrar uma outra coisa bem interessante. Quando você estuda hipérbole, e sempre cai essa pergunta em relação a isso, é fazer as assíntotas da hipérbole. Depois a gente faz isso. Vamos fazer aqui a h de x. A h de x não tem problema, porque tem uma h de x aqui, já na minha janela de álgebra, não tem problema, o software vai renomear automaticamente h de x igual. Como é raiz quadrada, você vai escrever SQRT. Olha só, gente, já apareceu aqui a opção. Eu escolho a opção para não ter erro. Tá? Coloco dentro do parêntese x menos 2. Vou dar um Enter. Já apareceu aqui a função, mas não apareceu o gráfico. Por quê? Me respondem aí. Por que não apareceu o gráfico aqui na janela de visualização? Escrevem aí no chat, por favor. Eu digitei e não apareceu o gráfico na janela de visualização. Vou calcular o limite da função h de x, enquanto vocês respondem. Limite. Como eu não quero mais limite inferior nem superior, já quero fazer logo o limite direto. Ah, aqui, alguém já respondeu que faltou selecionar a bolinha lá para aparecer o gráfico. Verdade. Vou calcular, gente, o limite já direto. Ó. Eu pego a primeira opção, tá? Limite, função, número. Escolho isso. Eu vou colocar h de x, que é a função que eu quero calcular o limite dela, tá? Tendendo a que número? Tendendo a 2. No lugar de número, eu coloco 2. Dou um Enter. Olha só, já apareceu a letrinha D aqui, igual a 0. Então, o limite da função h de x, vou fazer aparecer a função h de x, está aqui. É só clicar na bolinha que aparece o gráfico, tá, gente? Não se desespera quando não aparecer o gráfico. Ai, meu Deus, o que aconteceu? É só clicar, ver se a bolinha está ativada. Se tiver ativada, aparece o gráfico. Ó, desativada, desaparece, ativada, aparece. Gente, o D igual a 0 é justamente o limite da função tendendo a 2. Tá? Eu escrevo aqui no campo de entrada limite, vai aparecer 3 opções. Você clica na primeira opção, digita a função, que no caso é h de x, tá? h parêntese x, e o número 2, no lugar de número. Você dá um Enter, pronto, aparece a resposta. O limite dessa função tendendo a 2 é 0. Ok? Vamos para frente? Vamos lá, vamos fazer agora a derivada. Como é que a gente faz derivada no GeoGebra? Derivada. O que acontece? Às vezes você pega uma função para você derivar e você fica tentando e não consegue. Aí você usa o software para te ajudar. Ele vai dar a resposta e você vai em busca da resposta através da ajuda do software. Vamos fazer a derivada da função x ao quadrado. Derivada da função x ao quadrado. Vamos lá. Eu chamei essa aqui na apresentação, está como h de x. Eu vou chamar ela de z de x, para não ter... z de x é igual a x ao quadrado. Vamos fazer lá no software. Vamos lá. X ao quadrado. Está aqui, vou esconder a h de x. Escondi ela. Gente, para não ter confusão, vou fazer o seguinte, eu vou apagar, vou abrir um novo arquivo, tá? Vem arquivo, novo,
não gravar. Se você fizer isso não gravar, não vai salvar em lugar nenhum. Tá? Eu não quero salvar, quero abrir uma nova janela. Arquivo não gravar, apaga tudo. Tá? Mas se você se interessa em gravar, você vai em arquivo e grava. Arquivo gravar. Vamos lá. A função eu chamei ela de z de x igual a x ao quadrado. X circunflexo 2. Olha aí a função. Uma parábola. Eu quero fazer agora a derivada dessa função. É simples, é só escrever o nome derivada aqui no campo de entrada. Quando você escreve deri, já aparece a opção. Escolhe a primeira opção, derivada função. Derivada função. Quem é a função? Z de x. Z de x. Vou dar um enter. Opa. Ah, tá. Deu um problema aqui porque ela nomeou como Z1 de x. Vou chamar de f de x. Vamos ver como é que... f de x, se der esse problema, é só fazer isso. F de x igual a x circunflexo 2. Ok. Melhorou. Eu quero apagar essa daqui de cima. É só clicar com o botão esquerdo em cima da função lá e apagar. Pronto. Para não dar problema. Vou fazer a derivada. Derivada. Quando você começa a escrever a palavra derivada, já aparece a opção. Escolhe a primeira opção e coloca no lugar de função a função que você escreveu lá em cima. F de x, no lugar de função. Derivada de f de x. Olha só, deu aqui a resposta da derivada. F' de x igual a 2x. Verdade. A derivada da f de x, de x ao quadrado é 2x. Tá? É justamente, ó, a reta roxa, a reta lilás é a 2x, que é a derivada, e a reta, aliás, e a função azul aqui é a função que a gente derivou. Tá bom? Vamos fazer o próximo... Ah, já são 11h31, nós temos ainda mais 14 minutos. Vamos ver aqui. Vamos fazer mais um exemplo e eu deixo os outros para vocês, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou dizendo aqui qual é o exemplo, para não ficar nesse vai e volta. Tá? Deixo lá no GeoGebra ainda. A função que eu vou fazer agora é aquela função que a gente fez, a hipérbole, né? É a função 1 sobre x. E a gente vai calcular a derivada dessa função. Quanto que dá a derivada da função 1 sobre x? Alguém responde aí no chat, enquanto eu vou fazendo aqui. Eu vou chamar essa função de g de x igual a 1 barra x. Apareceu lá o gráfico, cinza. Vou esconder aqui a derivada da primeira função que a gente fez lá. Vou clicar aqui na bolinha, vai desaparecer. Aqui é a função g de x, que está aparecendo aqui, tá? Esse gráfico cinza. E agora eu vou fazer a derivada dela. A mesma coisa, é só escrever derivada. Derivada, escolhe a primeira opção, derivada da função. Eu chamei a função de g de x. Vamos ver qual é a derivada da função 1 sobre x. Olha aí. A derivada da função 1 sobre x é o quê? Menos 1 sobre x ao quadrado. Está aqui, ó. Eu vou esconder a função e deixar só a derivada. Essa daqui é a derivada da função 1 sobre x. Tá? Observa que o software ele é bem intuitivo, ele já apresenta as notações matemáticas da forma que é apresentado quando a gente estuda ela nos livros. Ó, o g' de x, aqui quem já estudou derivada já sabe que g' de x é a derivada.
Aqui é a derivada e aqui é a função. Tá bom? Bom, como nós temos aqui, vou fazer um extra aqui para vocês. Como nós temos aqui a função 1 sobre x, eu sei que é uma hipérbole, e toda hipérbole tem suas assíntotas, eu vou escrever a assíntota dessa função. É só você escrever o nome assíntota. Ó, já apareceu. Assíntota cônica, assíntota função. Vou escolher a segunda opção, que é a assíntota função. E vou escrever a função no lugar de função aqui. G de x, que é a função. Vou dar um Enter. Vai dar um gráfico, tipo olha só, em cima dos eixos. Em cima do eixo X, em cima do eixo Y. Então, isso daqui, gente, esse gráfico verde, pontilhado, são as assíntotas dessa função. Então, se você tiver um exercício desse tipo, futuramente, e procure para calcular as assíntotas, faz no GeoGebra, sem problema. Então, vamos prosseguir. Agora a gente vai para integral. Vou mostrar lá na apresentação a integral. Tá? Como é que a gente faz a integral? A gente tem poucos minutos aí. Ó, para quem não conseguiu acompanhar, né, que está usando aí o software nesse momento, não precisa se preocupar. Na apresentação tem como fazer aqui, a forma como é feita, aliás, no software. Ó, vamos para frente. Derivada, e agora a gente vai trabalhar integral. Integral. Aqui a definição de integral, né? A integral é justamente para você fazer um cálculo de área de uma função. E aqui nós vamos fazer agora os exemplos. Determine a integral da função, das funções a seguir. A integral indefinida de 2x dx. Vamos lá. Nós temos aí o primeiro exemplo, a integral de 2x dx, e o segundo exemplo, a integral de 1 sobre x dx. Vamos fazer esses dois exemplos e eu vou deixar o terceiro para vocês fazerem em casa. Vamos fazer agora no software. Vamos lá. Vou mostrar agora a janela do software para vocês. Eu posso salvar esse projeto que eu fiz. Eu vou salvar, né, vou em arquivo, gravar como, e eu gravo lá na pasta onde eu já escolhi. Aí, vou colocar qualquer nome aqui, vou deixar só função lá e gravar, para não ter problema. E eu venho aqui em arquivo, novo, não gravar. Já vai logo direto, arquivo novo. Quando você grava, aí não aparece mais a opção de não gravar, tá? Porque já está gravado. Vamos lá, no campo de entrada, a gente vai digitar 2x. Primeiro você define a função, tá, gente? 2x, pode ser direto. 2x, só escreve 2x. Enter. Tá vendo? Automaticamente o software já nomeia a função. Ele escreveu f de x igual a 2x. Eu quero calcular a integral dessa função. É só escrever o nome integral no campo de entrada. Integral. Como é uma integral indefinida, não tem limite de integração, então é a primeira opção, integral função. Integral função. Integral função e você coloca. Qual é o nome da função? F de x. Só coloca o f de x dentro do parêntese. Só não esquece, gente, quando for colocar f de x, você escreve f, abre o parêntese, o software já completa o segundo parêntese, e você coloca dentro do parêntese a variável, tá? Olha só, enter. Já deu aqui a resposta, ó. Qual a integral de 2x? É x ao quadrado. Realmente. Ó, o gráfico roxo é a integral da função 2x,
E o gráfico azul é a função que a gente integrou. Se eu quisesse fazer uma integral definida aqui, vamos fazer esse extra aí. Ó, é só eu fazer assim, integral, integral valor inicial e valor final. Escolhe essa terceira opção. Eu quero fazer uma integral da função 2x, mas variando de 0 a 2. Eu coloco a função f de x, recapitulando aqui, integral, escolho a quarta opção, que é a terceira opção, desculpa aí. A terceira opção porque tem os limites de integração. Na primeira coisa, você escreve a função. Valor inicial é o limite inferior. Eu falei que é 0. E o limite superior, eu chamei de 2. Olha só, o que acontece, gente? Ó, integral da função 2x, mas variando o limite de integração de 0 a 2. Formou justamente essa área aqui, ó. Olha só. Como o software, ele é bem dinâmico, né? Já aparece a resposta aqui no gráfico e a resposta aqui. Qual é a integral dessa função de f de x, da função 2x dx, mais o limite de integração é de 0 a 2? É igual a 4. É justamente a área desse triângulo aqui, ó. Tá? Se você vier aqui nessa ferramenta e escolher área, vou clicar aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Não, não vai aparecer porque, no caso, não está fechado. Tá? Ó, é justamente a área do triângulo, que é igual a 4. É o valor da integral definida, de 0 a 2, da função f de x. Então, aqui nós temos em cima a função, a integral da função, e aqui a integral, o valor da integral da função com os limites de integração, de 0 a 2. Tá? Vamos lá para o próximo exemplo. Próximo exemplo. No caso, vai ser o último exemplo. A gente ainda tem 3 minutos. Vamos lá. Opa. Vamos fazer essa função agora, a x ao quadrado mais 4x, x ao quadrado mais 4x mais 8. A gente vai integrar essa função, mas essa integração é definida de 0 a 1, tá? O limite inferior é 0, e o superior é 1. Vamos lá. No software, como é que a gente vai fazer isso? Responde aí para mim qual é a primeira coisa a fazer quando você vai calcular derivada, integral, o limite de uma determinada função no GeoGebra. Qual é a primeira coisa a fazer? Responde aí no chat, enquanto eu vou fazendo aqui. Eu vou chamar essa função de h de x, porque já tem f de x e h de x. H de x. Ó, alguém respondeu que tem que definir a função. Realmente, primeira coisa a fazer é você definir, você nomeia. Então, esse processo que eu estou fazendo aqui, h de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 8, eu estou definindo a função. Eu estou nomeando essa função. Enter. Está aqui a função h de x. H de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 8. Vou calcular a integral definida dessa função. Eu escrevo no campo de entrada integral. Quando você escreve INTE, já aparecem as opções. Qual é a opção que eu escolho? A terceira opção, integral, função, valor inicial, valor final. O que é a função?
é justamente h de x. No lugar de função, eu escrevo h de x, tá? No lugar de valor inicial, gente, que é o limite inferior, que é 0. E no lugar de valor final, eu escrevo o limite superior, que é 1. Tá? Então, aqui eu já estou escrevendo o quê? Eu estou escrevendo a integral da função x ao quadrado mais 4x mais 8dx, mais limitada de 0 a 1. Vou dar um Enter. Pronto. Já deu o valor aqui, ó, da integral. Deu o valor da integral, que dá 10,33. É justamente essa área aqui que está sendo mostrada. Deixa eu pegar aqui o mover. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha só. A área dessa região dá justamente 10,33. Que é o quê? A integral dessa função x ao quadrado mais 4x mais 8, com os limites de integração de 0 a 1. É visível aqui, ó. Fica visível os limites de integração. Você pode visualizar aqui, ó. Onde começa aqui o retângulo? Começa aqui, ó, em 0 e termina em 1. São os limites de integração. Pega justamente essa área. Eu vou diminuir mais aqui o desenho para vocês visualizarem. Ó. O cálculo dessa área é a integral dessa função aqui que está mostrando em verde. 10,33. Então, com isso, a gente encerra a apresentação utilizando o software GeoGebra para o cálculo de funções, limite, derivada e integral.